Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel Jeroboão II em meados do século 8 a.C. Os fatos desse livro ocorreram em um período de grande otimismo no Reino do Norte. O Império Assírio, que demonstrou sua força no século IX, entrou em declínio, deixando Jeroboão II livre para reconquistar boa parte do território pertencente a Israel na época de Davi e Salomão. A expansão territorial trouxe mais prosperidade que em qualquer outra época anterior da história de Israel. Jonas era filho de Amitai e veio de Gad-Efer, uma aldeia de Zebulon situada nas vizinhanças de Nazaré. Ele também é o herói do livro que traz o seu nome, o quinto dos 12 profetas menores. O profeta Jonas. Nínive, a famosa capital do antigo Império Assírio, é mencionada no tempo de Hammurabi como sendo sede do culto ao deus Estar. Em 2 Reis 19:36 e em Isaías 37:37, ela é pela primeira vez claramente indicada como residência oficial do monarca da Assíria. Estava localizada a 450 quilômetros da Babilônia. Era chamada a Cidade dos Ladrões, porque seus moradores invadiam e despojavam outras regiões para enriquecer-se. Nínive teve uma história cheia de colorido, ainda que trágica, especialmente depois do 9º século a.C. até a época de sua destruição final diante do ataque de uma união de forças encabeçada pelos medos e babilônicos em 612 a.C. A história é desenvolvida em 2 ciclos paralelos que chamam a atenção pela contraposição entre a fuga da missão e, posteriormente, o cumprimento da missão com relutância. O ponto alto da história é a grande oração e confissão de Jonas. A salvação vem do Senhor. O livro começa com um veemente chamado a Jonas e uma clara ordem para levar a palavra à cidade de Nínive. Levanta-te. Nínive era conhecida pela sua corrupção. O que desagradou o Deus de toda a terra foi a malícia que subiu até ele. Essa maldade incluía a idolatria e a extrema brutalidade contra prisioneiros de guerra, além de forte imoralidade. Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel, o que foi conseguido por Jeroboão II por volta de 782 a 753 a.C., conforme o texto encontrado no livro de 2 Reis. Também este restituiu as fronteiras de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da planície. Conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. O livro começa com Deus dando uma ordem ao profeta. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas resolveu descumprir a ordem de Deus fugindo para Tarsis. Mas por que Jonas fugiu? Ele sabia que a Assíria era terrível e inimiga de Israel. Mesmo assim, Deus o mandou pregar na capital daquele país hostil, convocando o povo ao arrependimento, fugindo assim do juízo iminente. Jonas receia que Nínive se arrependa e Deus, em sua imensa misericórdia, poupe a cidade. Se viesse o juízo de Deus sobre os assírios, eles seriam destruídos, e assim Israel estaria livre desse terrível inimigo. Jonas tem o espírito de um herói nacional. Assim, decide desobedecer ao Senhor e não ir pregar em Nínive. A maior parte do que sabemos sobre a história de Jonas é o que está em seu livro. Deus ordenou que o profeta fosse à cidade de Nínive para clamar contra ela. Desobedecendo a ordem de Deus, o profeta foi para Jope, embarcando ali em um navio com destino a Tarsis, a oeste de Israel, que talvez fosse a Córcega ou parte da Espanha, enquanto Nínive, o destino a qual Deus havia lhe enviado, ficava no extremo leste. No meio da navegação, Deus enviou uma grande tempestade que castigou a embarcação a qual o profeta Jonas viajava. Após os marinheiros clamarem cada um ao seu Deus e realizarem uma série de procedimentos para tentar salvar o navio, o capitão da embarcação encontrou o profeta Jonas dormindo no porão do barco.
O capitão então ordenou que Jonas invocasse o seu Deus na tentativa de que pudessem ser poupados. Os marinheiros resolveram lançar sorte, e a sorte caiu sobre o profeta Jonas, que foi declarado culpado. Interrogado pelos tripulantes daquele navio, Jonas mandou que eles o lançassem ao mar para que a tempestade se acalmasse. Num primeiro momento, os homens ainda tentaram resistir à ideia do profeta Jonas, mas ao perceberem que não teria jeito, lançaram Jonas ao mar e a tempestade finalmente cessou. Após ser lançado ao mar pelos marinheiros da embarcação em que estava viajando, o profeta Jonas foi engolido por um grande peixe que o Senhor providenciou. Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. O profeta então orou a Deus em forma de um cântico de ação de graças, e Deus ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme, talvez em uma praia distante na costa da Síria. Depois de ter sido vomitado pelo grande peixe, Jonas obedeceu à ordem de Deus e foi para Nínive. Jonas pregou conforme Deus havia ordenado, e a cidade naquele momento se arrependeu de seu pecado, sendo poupada por Deus. Não era fácil para Jonas percorrer as ruas da cidade clamando: "Ainda 40 dias e Nínive será destruída!" Não havia tom de compaixão em sua voz, nem havia lágrimas, demonstrando preocupação com as almas que estavam prestes a ser destruídas. Estava simplesmente obedecendo à ordem de Deus, mas seu coração não mudara. O povo simples de Nínive se arrependeu, depois os nobres. Toda a cidade foi poupada. O fato de Deus ter poupado Nínive deixou Jonas profundamente irritado. Muitos sugerem que o motivo da irritação de Jonas foi uma espécie de mistura entre ciúmes e antipatia em relação àquele povo pagão que era inimigo de seu próprio povo. O descontentamento foi tamanho que o profeta Jonas pediu que Deus tirasse a sua vida. Deus então, mais uma vez, deu uma lição em Jonas. Ele fez crescer uma planta que deu sombra a Jonas, deixando-o muito feliz. No dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e rapidamente ela ficou destruída. Mais uma vez, o profeta Jonas ficou irritado e pediu para morrer. Usando esse exemplo da planta e da piedade demonstrada por Jonas a ela, Deus ensinou ao profeta que era moralmente correto que ele manifestasse piedade pelo povo de Nínive. Se Jonas creu ser razoável irar-se por uma planta com a qual não contribuiu em nada para a sua existência, como não dar lado para compreender o tão grande e poderoso amor de Deus Criador que fizera com carinho e doçura cada criatura que estava naquela metrópole? A historicidade do livro de Jonas se comprova com a passagem em 2 Reis 14:25 e pela referência a Jonas em Mateus 12:39 a 41. Jonas é citado no Novo Testamento por Jesus, onde ele faz referência ao período em que o profeta permaneceu no ventre do peixe e ao arrependimento da cidade de Nínive através da pregação do profeta. Essa referência sobre a história do profeta Jonas no Novo Testamento é muito significativa, pois confere a garantia de que os relatos descritos no livro de Jonas são fatos históricos e literais, e não apenas uma fábula com propósitos nacionalistas, como alguns comentaristas céticos sugerem. A mensagem do livro está relacionada ao direito divino soberano de ter compaixão de quem ele desejar. Até a apresentação de Jonas no livro de Reis é uma preparação adequada para o debate sobre a compaixão divina, pois ali Deus demonstrou misericórdia imerecida para com o reino do norte, ao fazer um rei perverso como Jeroboão II prosperar. A ira divina deu início aos acontecimentos do livro de Jonas. A iniquidade de Nínive levou Deus a agir. Mas Jonas afirma que Deus é muito paciente, diferentemente do profeta. A ira de Jonas parecia repreender Deus, que na sua opinião não estava irado o suficiente, e por isso poderia perdoar Nínive se eles se arrependessem. Deus honrou a palavra dele e adiou o juízo sobre a cidade de Nínive. O livro de Jonas nos mostra o grande amor de Deus pela humanidade. Mostra como Deus demonstra seu amor e misericórdia com pecadores iguais a mim e você. Assim como há também uma personificação de um tipo de cristão muito comum em nossos dias: desobediente a Deus e tragado pelas nações do mundo.
E da mesma forma que Deus agiu nos tempos do profeta Jonas, Ele agirá em nossos dias.